eu estava falando sobre os gregos, né? E a reunião dos Esparta, eles reuniram toda a Esparta contra a invasão dos persas. O filme de Hollywood, né? Aquele filme clássico, em que colocam ali aquele cenário, né? Leônidas, 300 contra mais de 20 mil persas. Aquilo foi a maior mentira de todos os tempos. Aí outro dia no Facebook o cara estava falando sobre isso. Cara, olha, vamos fazer um vídeo. O cara fez um texto, mas olha só quanta maluquice. Primeiro, ele é de extrema direita, falando que Leônidas era de direita. Cara, olha só. Meu Deus do céu, quanta coisa errada! Quanta coisa errada! Nem existia política. Nessa época, meu Deus do céu, havia sim um congresso, mas não era essa política de direita e esquerda. Meu Deus do céu, é tudo em... Mas vamos lá. Aí ele começou a falar um monte de maluquice. Aí eu falei, meu amigo, você já viu um lutador de MMA, de boxe, quando no final da luta, lá terminou, nenhum dos dois foram derrubados. Você viu como é que eles ficam cansados? E sabe que eles, hoje em dia, um atleta de hoje, de 1940, aquele homem da cor que ganhou lá, humilhou os alemães, ganhou o atletismo, né? Hoje, um atleta de hoje corre muito mais. A condição física de um jogador de hoje é muito diferente de um jogador de 1960. Porque hoje se desenvolvem várias partes do corpo humano. Quem malha em academia sabe o que eu estou falando. Quem faz exercícios aí, flexões, igual Bruce Lee, né? E outros lutadores que têm isso altamente preparado. O lutador de antigamente não é o mesmo que as técnicas podem ser semelhantes, mas eu estou falando de desenvolvimento muscular, resistência, tudo mudou. Então, foi tudo se aprimorando. Aí o cara, na cabeça dele, na mente fantasiosa dele, do filme, porque são caras que são letrados com Olavo Bilac, Olavo de Carvalho, que é o que contesta aí a história de 1000 anos, junto com o Nando Moura, né? E bota lá no teatro o Eduardo Lima falando sobre comunismo, comendo cachorro-quente, bebendo Coca-Cola e falando que é comunista no Brasil. É um pé no saco. Meu Deus do céu, houve tanta besteira. Aí eu falei, meu amigo, nunca vi tanta coisa errada. Da onde você está tirando? Que Leônidas com 300... Isso é filme! Vai lá pesquisar nos livros. Vai lá ver a história, o contexto da história. Que tem a história e tem contexto. Ainda tem essa. Então você tem que entender que eles fizeram aquilo ali organizadamente. Então a arte de manipular o cinema americano, o Walt Disney, tem um poder de impacto ferrado. E você já sabe que eu já falei sobre isso. Agora vamos falar sobre um assunto em particular, né? Falando um pouco agora sobre 1930, a Revolução de Getúlio Vargas. Bom, ela não surgiu do nada, ela teve que ter apoio externo. O Brasil tinha que ter algum apoio, e o apoio foi alemão. Foi um dos principais apoios, né? Também teve apoio americano, mas o principal apoio foi alemão, que é a indústria Petrobras. Tá? Muitas peças, muito equipamento, tudo alemão. E Getúlio Vargas preparou aquilo tudo. Mas só o que acontece? Em 1942, meu filho chegou e falou assim para mim, pai, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou porque os submarinos alemães bombardearam os cargueiros brasileiros e o povo foi na rua e funcionando. Aí eu olhei para ele e falei, quem te falou isso? Não, é que eu estava lendo sobre isso. Uhum. Você já procurou saber isso direitinho? Primeiramente, tem gente aí nas redes sociais que são os fanáticos, eu vou falar de fanático de novo, né? Que diz que os submarinos alemães eram os melhores submarinos, não sei o que. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eram os piores submarinos que existiam, os U-Boats. Eram os piores, os melhores submarinos eram americanos e russos. Sempre foram melhores. E os ingleses também, desculpe os ingleses. Os primeiros submarinos foram os americanos. Os ingleses, desenvolvidos os russos e os alemães. Mas os melhores submarinos na época,
naquela época, que antecedeu, porque o que acontece? Quando eles tomaram a Normandia, eles criaram eles reforçaram os portos e os submarinos e U-boats, né? Eles tinham uma tática, a tática alemã, que era aquela tática, sabe aquela máquina Enigma que foi feita, esqueci o cara que fez a máquina Enigma. Ele fez aquela máquina Enigma, né, para poder decifrar os códigos alemães. Porque os submarinos alemães, os U-boats, eram submarinos de 8 a 16 baterias. Tá? Existe uma outra classe aí, mas estou falando dessa aí, os primeiros remotos. E aí o que acontece? Eles saíam em um comboio de 15, 5 e 5. E atacavam os comboios que geralmente estavam desprotegidos. Um submarino desse, para você ter ideia, ele poderia ficar de 3 a 5 minutos debaixo d'água. Tá? E ele tinha um nível, ele não podia ficar muito fundo. Porque senão a pressão era tão grande da água que o submarino não aguentava. E os submarinos americanos e alemães, além de serem mais rápidos, mais eficientes. Tá? Mas eu não quero falar sobre isso. Vamos lá. Agora vamos parar para pensar. 1942. Os alemães já estavam enfrentando a dificuldade, né? A derrota já de Stalingrado, né? Do comandante general Paulo, né? Todas essas controvérsias aí. O general Berman Montgomery, comandando um dos maiores exércitos efetivos contra o general Rommel, com uma pequena força, com poucos aviões, tá? Linhas de abastecimento muito grandes, exército alemão muito quente, não havia gasolina suficiente para mover todos aqueles tanques, tá? Além de que toda a cobertura da Força Aérea, da RAF, os Spitfire, Hurricane, bombardeiros terceiro, as mais de 800 navios de guerra ali naquela área do Golfo, a ilha de Malta sendo abastecida. Então, Hitler ordenou que os submarinos e os U-boats chegassem naquele litoral. Só havia um problema. Eles teriam que ir para o porto da Espanha, eles não tinham muitos aliados. Abastecer os submarinos, tá? Suprimento, comida, porque vai acabar a comida. Ele não vai ficar pescando em alto mar. Naqueles filmes que o cara joga uma lagartinha e pega 10, 15 peixes, aquilo é uma maravilha, só que não funciona. E fora, e as grandes tempestades, submarino muito lento, para enfrentar 800 navios de guerra. Meu amigo, como é que os submarinos alemães chegaram aqui? Essa é a pergunta. Eu falei, filho, pensa bem. Como é que um submarino, movido a bateria e diesel, né, precisaria de um submarino tanque e uma frota de submarino para poder chegar aqui no Brasil, deslocar com a maior das dificuldades para bombardear 3 cargueiros no Brasil e retornar? Que tática maluca é essa? Pensa, usa a cabeça. No início, em 1930, a Revolução ela foi muito gratificante. O Machat, em 1936, juntamente com o presidente da Ford, Henry Ford, e mais outros integrantes da Coca-Cola, fizeram um acordo lá em Nova York com os principais banqueiros de Nova York, a IBM, a General Electric, na construção dos campos de Blumenau, né, nos investimentos da Luftwaffe, na construção de cais, na reformulação de tanques, em vários segmentos. O primeiro objetivo, o acordo dessa cúpula que reuniu Dalyed, Frank Dalyed, o Neville Chamberlain. A principal fase da articulação era o quê? Dominar a Tchecoslováquia. Eles entregaram